Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gleison e esse é o seu podcast Reviver. O tema do nosso estudo de hoje é João capítulo 11. E para que esse podcast faça sentido para você, recomendamos que você faça a leitura de todo o capítulo 11 do Evangelho escrito por João. A ressurreição de Lázaro não foi o último milagre de Jesus antes da cruz, mas certamente foi o maior de todos e o que mais chamou a atenção de inimigos e de amigos. João escolheu esse milagre como o 7º da série registrada em seu livro, pois foi de fato um ponto alto do ministério de Jesus na terra. Ele já havia ressuscitado outras pessoas antes, mas Lázaro fora sepultado havia 4 dias. Um prodígio como esse não poderia ser negado nem ignorado pelos líderes judeus. Se Jesus não tem o poder sobre a morte, todas as suas outras obras não valem coisa alguma. 1 Coríntios 15:19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ênfase em João capítulo 11 é sobre a fé. O termo crer ou uma de suas variações pode ser encontrado pelo menos 8 vezes nesse relato. Outro tema presente nessa passagem é a glória de Deus. Em tudo o que disse e fez nesses últimos dias, Jesus procurou fortalecer a fé de 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são os seus próprios discípulos. Às vezes imaginamos os discípulos como super santos, mas de modo algum este era o caso. Falharam com Cristo em várias ocasiões e ele sempre procurou fortalecer a sua fé. Afinal, um dia ele os deixaria e teriam a responsabilidade de dar continuidade ao seu ministério. Não poderiam ter um ministério sólido com uma fé fraca. Jesus estava a cerca de 30 quilômetros da cidade de Betânia, onde residia Lázaro. Certo dia, um mensageiro chegou com uma notícia triste de que Lázaro, o amigo querido de Jesus, estava enfermo. Se esse mensageiro não tivesse demorado ao longo do caminho, é provável que tenha levado mais ou menos um dia para completar a viagem. Jesus mandou-o de volta no dia seguinte, com a mensagem de ânimo registrada em João 11, verso 4. Em seguida, esperou mais 2 dias antes de partir para Betânia. E quando ele e os discípulos chegaram, Lázaro estava morto havia 4 dias. Isso significava que havia morrido no mesmo dia em que o mensageiro partira para buscar Jesus. Quando o mensageiro voltou para casa, descobriu que Lázaro já estava morto. Do que adiantaria sua mensagem de ânimo às irmãs se o irmão já estava morto e sepultado? Jesus pediu-lhes que crescem em sua palavra, por mais que as circunstâncias parecessem desalentadoras. Sem Jesus, os discípulos ficaram confusos com várias questões. Em primeiro lugar, se Jesus amava tanto o amigo Lázaro, por que permitiu que caísse enfermo? Mais ainda, por que demorou para ir a Betânia? E por que não curou Lázaro à distância, como havia feito com o filho do oficial do rei? O relato deixa claro que havia um relacionamento extremamente afetuoso entre Jesus e essa família. E, no entanto, o comportamento de Jesus pareceu conflitar com esse amor. O amor de Deus pelos seus não é uma afeição cheia de mimos, mas sim um amor aperfeiçoador. O fato de nos amar e de nós o amarmos não é a garantia de sermos protegidos dos problemas e das dificuldades da vida. Afinal, o Pai ama seu Filho e, no entanto, permitiu que ele bebesse do cálice do sofrimento e que experimentasse a vergonha e a dor da cruz. Não devemos jamais pensar que o amor e o sofrimento são incompatíveis. Por certo, os dois se unem em Jesus Cristo. Jesus poderia ter evitado que Lázaro adoecesse ou ainda poderia ter curado ele de longe, mas escolheu não tomar atitude alguma. Viu nessa enfermidade uma oportunidade de glorificar o Pai. Para os cristãos, o mais importante não é ficar confortável, mas sim glorificar a Deus em tudo aquilo que fizermos. Em sua oração a Jesus, as 2 irmãs não lhe disseram o que fazer, simplesmente o informaram de uma necessidade e o lembraram de seu amor por Lázaro. Sabiam que era perigoso Jesus voltar para a Judéia, pois os líderes judeus estavam determinados a destruí-lo. Talvez esperassem que proferisse uma palavra e que a saúde de seu irmão fosse restaurada. Em sua mensagem às irmãs, Jesus não disse que Lázaro não morreria.
Prometeu apenas que a morte não seria o resultado final, pois o fim seria a glória de Deus. É interessante observar que, mais uma vez, Jesus refere-se a si mesmo como Filho de Deus. Seu desejo era de que não esquecessem a sua promessa, tanto que lembrou Marta dessa mensagem quando ela não quis permitir que o túmulo fosse aberto. Quem se vê diante de enfermidades, de decepções, de demoras e até mesmo da morte, o único alento é a palavra de Deus. Deve-se viver pela fé, não de acordo com as circunstâncias. Pela fé e não por vista, a situação das irmãs parecia sem saída, mas ainda assim não deixaram de crer que Jesus era o Senhor de todas as situações. Vemos aqui um paralelo da promessa do Salmo 50, no verso 15, que diz: Invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus não se demorou a fim de esperar até Lázaro morrer, pois quando recebeu a mensagem, seu amigo já havia falecido. Jesus vivia de acordo com um cronograma divino e aguardava o Pai lhe ordenar que fosse a Betânia. O fato de o homem estar morto havia 4 dias conferiu maior autenticidade ao milagre e uma oportunidade maior ainda de muitas pessoas, inclusive os próprios discípulos, crerem no poder de Jesus. Quando ele anunciou que estava voltando para a Judéia, os seus discípulos entraram em pânico, pois sabiam o perigo que essa viagem representava. Betânia ficava a pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém, mas Jesus estava disposto a entregar a vida por seus amigos. Sabia que sua volta à Judéia e o milagre da ressurreição de Lázaro desencadeariam os acontecimentos da sua prisão e da sua morte. Jesus acalmou os seus discípulos, lembrando-os de que ele fazia todas as coisas de acordo com o tempo de seu Pai e de que nada e nem ninguém poderia lhes fazer mal algum, se assim o Pai não permitisse. Como vimos anteriormente, esse é um tema importante do Evangelho de João, a segurança das ovelhas de Cristo. Os discípulos interpretaram equivocadamente não apenas o cronograma divino, mas também o motivo da visita. Pensaram que o fato de Lázaro estar adormecido indicava convalescência, que ele estava apenas doente. Trata-se de outro exemplo da sua incapacidade de compreender as verdades espirituais. Na cabeça deles, se está dormindo, é porque está melhorando, então não precisamos ir para Betânia. Então Jesus lhes disse com todas as letras que Lázaro estava morto. Não disse que ficara feliz por seu amigo ter falecido, mas sim porque não estava lá quando isso aconteceu, pois agora poderia revelar seu grande poder a cada um dos seus discípulos. O resultado seria a glória de Deus e o fortalecimento da fé desses homens. Se a atitude de Tomé serve de indício, a fé dos discípulos certamente precisava ser fortalecida. Em aramaico, o nome Tomé significa gêmeo, o equivalente grego é dídimo. Não sabemos de quem ele era gêmeo, mas ao considerar a nossa incredulidade e os nossos sentimentos depressivos, há ocasiões em que todos nós somos seus irmãos gêmeos. Foi Tomé quem exigiu provas antes de aceitar a realidade da ressurreição de Cristo. Tomé era um homem propenso a duvidar, mas não podemos deixar de observar a sua grande lealdade. Estava disposto a acompanhar Jesus numa viagem perigosa e arriscar a sua vida. Talvez não admiremos pela sua fé, mas certamente devemos elogiá-lo por sua fidelidade e coragem. Esse é o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha sido abençoado com essa introdução a João capítulo 11. Amanhã finalizaremos esse texto e eu tenho certeza que o Espírito trará grande revelação ao teu coração. Que você tenha um ótimo dia. Esse foi o seu podcast Reviver. Até o nosso próximo episódio.